Voltamos com Matina, são 8 horas e 41 minutos e agora a gente vai falar sobre um tema muito importante. Vários são os motivos que levam um casal a adotar uma criança, né? Que é uma ação que envolve, às vezes, muita burocracia, mas antes de tudo, muito amor. Exatamente. E para falar um pouco mais sobre isso, estamos recebendo agora no Matina o Igor Faria, que é presidente da Rede Adotiva, a Priscila Farias, que é coordenadora de acolhimento, a Johanna e o Ítalo. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Eu queria que vocês falassem para a gente o que é a rede adotiva, né, de vocês. Bom, bom dia a todos. A Rede Adotiva é um grupo de apoio à adoção, certo? Nós somos formados totalmente por voluntários, sem fins lucrativos. E a nossa ideia é que, além de falar de adoção, a gente possa atuar garantindo os direitos das crianças e adolescentes, principalmente aquelas hoje que estão em situação de vulnerabilidade, em situação de risco, que estão em acolhimento, né, que não tem alguém que possa verificar esses direitos e representar a sociedade. E como foi a demanda, assim, de como surgiu a necessidade de criar a rede adotiva e quem eram os envolvidos? Como foi esse sentimento? Isso surgiu quando a gente estava adotando nossos filhos, nós percebemos que eles conseguiram ter essa chance de conseguir uma nova família, mas só no abrigo deles ficaram mais 70 crianças, né? Só em uma das instituições de acolhimento. Então, assim, e isso incomodava muito a gente, né? Era uma situação que a gente queria fazer alguma coisa para modificar. A gente tinha essa sensação de que a gente podia fazer mais. E aí nós nos juntamos com outros pais adotivos que tinham esse mesmo sentimento, né? E foi aí que nasceu a Rede Adotiva. O nosso intuito é fazer esse meio campo e fazer com que os processos de adoção tendam a correr mais rápido, né, encontrar a melhor forma para que essas crianças possam ter uma convivência familiar adequada. Toda formada por voluntários, não é isso? E falando em voluntários, nós estamos aqui também com o Ítalo e com a Johanna, e eu queria saber de vocês, para vocês, o que é a rede adotiva? Pode pensar. A Johanna que falou aqui pra gente que o sonho dela é ser médica e veterinária, né? E o Ítalo, que vai ser advogado, né, Ítalo? E falam pra gente, o que é que vocês sentem? Vocês também participam lá do dia a dia da rede, né? Como é que é a atividade de vocês lá? Como é que vocês participam? Pessoas, as crianças, brinco, faço um monte de coisa lá e Ficou com vergonha. Tô com vergonha. Ficou com vergonha, mas a ideia é essa, né, Johanna? É ajudar mesmo as pessoas, né? O trabalho de vocês também, que vocês estão lá diariamente. Vocês conhecem muitas crianças lá, Ítalo? quase todas, porque algumas são dos outros abrigos e algumas são dos nossos abrigos. Aí a gente somos amigos, se conhecendo. E você, Ítalo? Brinca com muita gente lá? Como é que você faz? Você tem muitos amigos? Tá, eles estão tímidos, para falar, mas essa questão da interação, né, e do apoio de outras crianças, né, porque é uma relação que é uma família diferenciada também, né. O momento de abrigo também é um momento onde criam-se vínculos, criam-se laços de afeto e de amor. E isso é muito importante o que você falou, porque, assim, às vezes as famílias, quando elas adotam, elas perdem esse sentimento. Elas não percebem isso. Que quando eles saíram da instituição, eles estão deixando lá uma parte da família deles, né? E dos objetivos da rede adotiva é propiciar esses encontros, né? Essas crianças que saem da instituição de acolhimento têm a oportunidade, nos encontros da rede adotiva, em encontrar os amiguinhos que eles tinham, que eles consideravam parte da família e que muitas vezes eles saem e não sabem para onde vão,
né? Teve até uma situação em um desses encontros que uma menininha chamada Hannah, ela foi adotada e era muito amiga da Johanna. Quando ela viu Johanna, já depois de sair, quando Johanna já estava lá em casa e ela com a família dela, quando ela viu Johanna, ela deu um grito e correu assim uns 100 metros até entrar dentro de uma piscina para agarrar Johanna. Então, assim, demonstra a felicidade que eles têm em se reencontrar. E isso também é importante. Nós temos umas imagens, a produção pode colocar para a gente, sobre a rede adotiva, né? Vamos colocar aí na tela, e que eu queria que vocês comentassem um pouco para a gente sobre essas imagens. Esse evento aí está acontecendo, certo? É um projeto do Tribunal de Justiça, em parceria com a Defensoria Pública, Ministério Público, os grupos de apoio à adoção. E é o acolhimento em férias. É proporcionar às crianças que estão em instituições de acolhimento o direito ao lazer, ao direito né, de convivência. Então, teve a parceria com o Clube da Caixa, né, que hoje, inclusive, está tendo esse evento também. E vamos ter também um piquenique na Casa José de Alencar, sábado agora. Então, a ideia é que esses projetos não sejam só nas férias, que a gente possa dar continuidade, né? Porque do jeito que os nossos filhos precisam passear e brincar todos os dias, aquelas crianças também precisam. Então, é um programa de diversão, né? Isso. Da criançada, agora nas férias. Esse aí. A gente vê a Johanna na foto. Esse é o Ítalo? Esse é o Gabriel. Gabriel. Ele tá em estágio de convivência com a família, né? Ele tem mais 2 irmãos, né? Foram adotados juntos. Isso é o Papo na Rede, né? O grupo preparatório que a gente tem para pais e pretendentes à adoção, porque hoje a gente entende que para adotar não precisa só querer, você precisa estar preparado. Então, durante o processo de adoção, enquanto você espera, né, ser chamado para conhecer uma criança, e até no pós-adoção, quando a criança já está na sua convivência, esse grupo ajuda a gente com troca de experiências, né? E tudo mais. Isso aí foi também um planejamento estratégico, né? Que a gente faz, um estudo, porque a rede adotiva ela busca ter um aspecto organizacional bacana, né? Por isso que a gente tem desenvolvido muito rápido nossas atividades. Em pouco mais de um ano a gente tem colhido resultados muito bacanas, porque nós funcionamos com uma organização bacana. Mais fotos. Aqui é falando sobre a feijoada, né, adotiva, que vai ser agora nesse final de semana, dia 30. Esse nosso lema, com amor, nossa feijoada é muito mais completa, é basicamente isso. É um evento beneficente, né, de arrecadação de fundos, mas também lá a gente vai poder falar um pouquinho sobre adoção, sobre a atitude adotiva que vai além da adoção, né, além da filiação, a atitude adotiva que a gente tem que ter com o próximo, com as diferenças, né, com as desigualdades. E aí a segunda feijoada é agora dia 30, no Boteco da Antônio Salles, né? O preço da feijoada, R$30 adulto, R$25 infantil, com espaço kids, com a turma do Pacaraca. Então é muito bacana, vale a pena. E Priscila, chegou uma pergunta aqui pra gente sobre os pais, né, que têm interesse de adotar, né? O que eles precisam? Assim, a orientação que a gente sempre dá é que eles procurem o fórum da comarca, né, em que eles estão vinculados, e procurem a vara da infância dessa comarca. Aqui em Fortaleza existe um setor de cadastro de adoção, onde a pessoa pode ir, né, e fica no Fórum Clóvis Bevilacqua, ela pode procurar esse setor e lá ela vai ter as informações de qual é a documentação e tudo que ela pode fazer para poder se cadastrar. E paralelo a isso, ela pode participar dos grupos de apoio à adoção, que tem esses encontros. O nosso sempre no primeira quinzena do mês, é uma reunião mensal, e a gente faz isso em parceria com a Universidade Estácio, né? O local que a gente faz é na Unidade Via Corpus, que é uma parceria com a coordenação de direito lá, que visa trazer à universidade, né, essa mistura, né, da sociedade com a universidade, formadores de opinião, né, trazendo os novos profissionais, a galera que está aí se formando, né? Para o casal que deseja adotar, ele precisa se enquadrar em algum perfil? Quais são os critérios para o casal, para a legalmente pessoa? Ele tem que ter 16 anos de diferença entre ele e a criança ou adolescente, certo? E tem que provar o sustento e a guarda, né? As condições. Mas isso não é matemático, né? Isso tem que ser feito, um estudo psicossocial é feito pela equipe técnica do fórum, com assistentes sociais, com a psicóloga, e é analisado as condições mesmo daquele casal. Então é caso a caso, né? E assim, é importante também desmistificar um pouco essa questão da burocracia, né? Porque assim, uma parte da burocracia ela é necessária. O Estado precisa saber para quem ele vai entregar essas crianças. Tem Nós precisamos
ter essa responsabilidade social, porque essas crianças já passaram por muita coisa, entendeu? E assim, essa burocracia, ela é necessária. Obviamente, o processo ele pode ser agilizado, mas ele também não pode ser tão agilizado, né? Se a natureza deu 9 meses para a mulher se preparar para ser mãe, então também existe um tempo necessário para que a pessoa que vai adotar, ela tenha esse tempo para se preparar. É importante que essas pessoas consigam se preparar adequadamente, porque a adoção ela tem dificuldades próprias, certo? Mas todas elas são superáveis. Há quanto tempo que existe a rede adotiva? A rede adotiva, ela trabalhou mais ou menos 1 ano até se formalizar. Né? E nós nos formalizamos dia 29 de abril de 2016. Então, dia 29 de abril desse ano, nós fizemos 1 ano já registrado com o CNPJ. Já teve alguma história assim, de adoção que emocionou vocês? Todas. Todas, né? Mas principalmente quando a gente reencontra as crianças, por exemplo, quando eu visitei os meus filhos, né, que a gente é chamado para conhecer uma criança, né, a gente já passou pelo processo de habilitação, estamos habilitados, e aí chamaram para conhecer os nossos filhos. E nessa convivência você vai conhecendo as outras crianças, e você vai sabendo o nome, você vai falando, né, e eles chamam tia para cá, tia para lá, me adota, me leva também. Isso é muito emocionante. E quando a gente está no Papo na Rede, por exemplo, chega um casal com uma criança que está no vínculo e você reconhece essa criança, nossa, é maravilhoso. Você cria um vínculo assim, parece que é da sua família mesmo que está chegando, sabe? Tava passando umas férias e está chegando. Sempre é muito emocionante. E aí são crianças extremamente carinhosas, são crianças amorosas. Existe realmente a dificuldade. Eu sou uma pessoa que eu não romantizo a adoção. Ela é difícil, principalmente a adoção de crianças maiores, porque elas... Qual é a maior dificuldade que envolve esse processo? A maior dificuldade são os pais. Eles precisam estar preparados. Porque a gente tem que pensar assim, se para a gente é difícil, imagina para uma criança estar indo para uma casa que dizem que vai ser a família dela, mas ela não conhece. São pessoas estranhas, né? Então é uma construção, você tem que estar preparado para ser esse porto seguro dessa criança, né? Então assim, só desejar adotar, só passei minha vida desejando ter filho, eu passei 3 anos na fila, não significa que você está preparado. Então você tem que entender que existem regressões, né? Crianças maiores, elas às vezes agem como bebê, elas fazem birra como uma criança de 2 e 3 anos, né, filho? Né? Então, assim, acontecem situações que você precisa estar preparado. Meu filho está agressivo. Ele não é agressivo. Então, acontece muito isso. No início da convivência, os pais alegam, mas essa criança é muito agressiva. Ela não era assim na instituição quando eu estava conhecendo. Fui para casa, ela virou agressiva. Ela está se defendendo, né? Então, ela precisa passar por essa fase, às vezes, de agressividade, né? De inconformação. Ela vai lhe testar para depois as coisas se acalmarem, né? Com limite. Muito limite, sem passar a mão na cabeça, porque o bichinho já passou por muitas coisas, né? A gente tem que dizer, não, ele já passou por muitas coisas, vamos respeitar a história dele, mas ele precisa entender que ele está tendo uma nova oportunidade de construir a vida dele. Então, você tem que dar esse suporte, entendeu? Hoje eu entendo que seja dessa forma, pelo menos pela minha experiência, os casais que eu tenho acompanhado. Uma das coisas que a gente defende é que o amor, ele nasce da dificuldade. Porque assim, se você for parar para pensar, a mãe, quando ela gera o filho, que ele é bebezinho, ela passa várias noites acordada, ela tem várias dificuldades que são próprias de quem adota um bebê. Então, quem adota uma criança mais velha não passa por essas dificuldades, mas passa por outras, né? A dificuldade de vinculação, a dificuldade de que a criança entenda a questão do respeito para com o pai e com a mãe, né? As necessidades com relação a estudo, que, assim, existem vários nãos que você tem que dar, né? E até a criança entender que você está fazendo aquilo pelo bem dela, leva um certo tempo. E as pessoas... E quem adota tem que estar preparado para passar por esse tempo, sabendo que com perseverança
tudo vai ser superado. Por isso que é tão importante o bate-papo que vocês fazem, né, com os pais, né, para preparar eles mesmos. O Papo na Rede, ele traz profissionais, né, da área de psicologia, que vai tratar os temas específicos, né, de acordo com o estudo, conhecimento, mas também tem as pessoas que já passaram, que estão um pouquinho mais adiantados na fase. E essa troca de experiência é muito bacana, porque quando você escuta, eu passei por isso, você pode nem dar tanta importância, mas quando você vai lá e passa, você faz, poxa, é isso mesmo. E eu já vi muitos relatos assim, Priscila, naquele dia que você me disse que aconteceu isso e isso, aconteceu comigo. E eu fiquei muito mais tranquila quando aconteceu. Porque não foi, eu não vi porque um dos relatos, às vezes, é quando a criança faz uma birra, né? As pessoas, eu vi ódio no olhar dessa criança. Gente, não é, ele está assustado. E ele não sabe o que está fazendo. E aí você vai explicar, comigo também aconteceu isso. Essa troca é muito, muito, muito rica. Qualquer relação de pai e filho existe esse conflito, né? Sim. Passando pelo processo de adoção ter ou não? Filho é ter trabalho, certo? A gente tem que entender que é trabalhoso. Se for para criar, é mais fácil. Educar é diferente, né? Então, os meninos vieram com defasagem escolar? Vieram, mas coisa que 1 ano eles superaram. Hoje eles são os melhores da turma, tem notas boas, eles estudam sozinhos em casa, mas a gente foi construindo. E é trabalhoso. Você, depois de um dia longo de trabalho, você chega em casa e você vai ter que adotar seu filho. É trabalhoso, mas envolve muito amor também, né? Seja ele biológico ou não, você precisa adotar o seu filho, você precisa trazer ele para a sua vida, né? E para quem quiser ajudar vocês lá da rede adotiva, como é que faz? Assim, existem algumas formas, né? Pode ajudar financeiramente, né, a rede adotiva. Esses dados e essas informações a gente pode passar, tem no Facebook da rede adotiva. Só procurar a rede adotiva no Facebook. Pode ser voluntário para prestar serviços, né? E pode ajudar também em questão de prestação de serviços, montar algum projeto social, por exemplo, um dentista que queira, numa situação, fazer um trabalho social nas instituições de acolhimento, né? Ou um advogado, um psicólogo. Então a gente fomenta para que esses profissionais eles possam também olhar para essas crianças, né? Que também estão nas instituições, que por enquanto ainda não tem uma família, mas que, se Deus quiser, a gente vai conseguir. Então é só procurar o Facebook de vocês, né? Rede Adotiva. Rede Adotiva. Que é redeadotiva@gmail.com. E a gente falando muito de adoção, mas também hoje, aqui em Fortaleza, nós temos o projeto de apadrinhamento, que é um projeto bastante importante, principalmente para os adolescentes, que já passaram um pouco da idade mais procurada, né, para integrar uma família. E o apadrinhamento é muito bacana, porque ele tem 3 tipos: prestação de serviço, tem o afetivo e tem o financeiro. Então, você pode escolher uma forma de você ajudar. O que eu acho importante é que a sociedade ela entenda que tem crianças hoje sem família, sem ninguém que olhe por elas dentro de uma instituição de acolhimento. E elas precisam, além de amor e de carinho, de cuidado, né? E precisam ser essa voz, já que eles não podem, né, falar por nós. Olha, parabéns assim, pelo trabalho de vocês. E a gente queria pedir para vocês fazer o convite, né, para a feijoada. Venham para a feijoada, né? Será um evento que a gente faz com muito carinho, com muito amor, né? O Boteco, que foi um parceiraço, já é a 2ª feijoada que a gente faz. Então, assim, é a mesma qualidade que tem a feijoada do Boteco. Vai ter a feijoada adotiva, né? Vai ter banda, vai ter espaço kids. Então, venham lá. Além de você comer uma feijoada de primeira, você ainda vai ter um espaço para o seu filho brincar e você ainda vai estar ajudando a gente a poder ajudar essas crianças que estão nessa situação e que a gente está doido para mudar. E Johanna e Ítalo, vocês têm alguma coisa para dizer para os pais de vocês? Quer deixar algum recado? Eu amo eles. No fundo do meu coração. Eu nunca vou esquecer. Também. Então dá um beijo, dá um abraço pra gente ver esse amor. Que lindo. Muito obrigado, pessoal. E é nesse clima de amor que o Matina vai dar uma rápida pausa e no próximo bloco a gente vai falar sobre cultura. 27º Cine Ceará tá chegando, muitas atrações para você. Não sai daí.